Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar continuidade então à série de aulas recapitulando então o tema potencial de ação. Nas duas primeiras aulas falamos do conceito geral desse evento eletrofisiológico chamado de potencial de ação. Na primeira parte e na segunda parte descrevemos o potencial de repouso. Então hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a primeira fase do potencial de ação, que é a despolarização. Por que se vai iniciar um potencial de ação numa membrana eletricamente excitável? Então, numa membrana eletricamente excitável, esse repouso ele tem que ser perturbado de uma hora para outra. Existem vários fatores que podem perturbar esse repouso. O principal fator aí dentro do sistema nervoso e também no músculo para perturbar esse repouso é a estimulação de um neurotransmissor. Um neurotransmissor excitatório que vai favorecer então o início desse evento que nós chamamos de potencial de ação. Então, à medida que um determinado neurotransmissor excitatório se encaixa no seu receptor, esse evento ele vai favorecer o aumento da permeabilidade da membrana, particularmente então o aumento da permeabilidade da membrana a cátions que estão mais concentrados no meio extracelular. E aqui nós estamos falando nessa figura do sódio. Isso pode ocorrer também para o cálcio. Então, tanto neurotransmissores que estimulam receptores que façam com que canais de sódio ou de cálcio se abram, aumentam sua permeabilidade, e esse aumento da permeabilidade obviamente ele vai estar associado a um número de receptores, a um número de moléculas ligadas a receptores aqui, ou seja, a intensidade do estímulo. Então, tanto para sódio quanto para cálcio, né, através da abertura de canais que são dependentes de receptor, esse aumento da permeabilidade vai fazer vazar maior quantidade de sódio ou de cálcio para dentro, fazendo com que o potencial se eleve. Então, se ele estava lá na lâmina anterior em menos 80 mV, né, isso vai fazer subir para menos 75, menos 70. E se sabe que as membranas eletricamente excitáveis, e aí é um ponto muito importante, elas apresentam canais para esses íons positivos, para esses cátions, que são voltagem dependentes. Né? Ou seja, a sua abertura ou fechamento, a conformação dessas proteínas, esses poros iônicos, eles não dependem de fato de uma modulação química, mas sim eles dependem de uma modulação de voltagem. A conformação deles muda de acordo com o potencial de membrana. Então, por exemplo, os canais de sódio voltagem dependentes, que existem em grandes quantidades em células eletricamente excitáveis, eles se abrem em torno de menos 60 mV. Portanto, enquanto está em repouso, em menos 80, menos 90 mV, menos 70 mV, esses canais estão fechados, impermeáveis. Mas à medida que há um estímulo, e aqui no caso neuroquímico, de receptores que fazem abrir canais dependentes então do receptor, tem alguns casos que o próprio receptor é o canal, mas agora eu não vou entrar nesse detalhe. O canal pode ser o próprio receptor ou o canal pode estar associado ao estímulo de receptor através de uma transdução de sinal. Mas vou chamar então genericamente canais receptores dependentes. Então, à medida que há um estímulo do receptor e ao aumento da permeabilidade dessas cargas positivas, tanto para sódio quanto para cálcio, que eles estão mais concentrados fora do que dentro, então eles começam a entrar a favor do seu gradiente de concentração e do gradiente elétrico também. Isso faz com que o potencial suba e suba em direção ao que nós chamamos de potencial limiar. Potencial limiar é exatamente aquele ponto, aquele potencial de membrana em que os canais voltagem dependentes, sejam de sódio, sejam de cálcio, eles se abrem. E ao abrir,
haverá um rápido, em função do aumento da permeabilidade, né, da membrana, haverá uma rápida entrada dessas cargas positivas a favor do gradiente eletroquímico, ou seja, tanto a favor do gradiente de concentração, uma vez que eles são mais concentrados fora que dentro, quanto do gradiente elétrico, uma vez que o meio intracelular é negativo. Então as duas forças puxam cátions de fora para dentro, fazendo com que o potencial rapidamente se eleve em direção a zero. Aqui o limiar menos 60 é para canais de sódio, voltagem dependente. Se fosse de cálcio, por exemplo, canais tipo L de cálcio, voltagem dependentes, já se abrem, né, o limiar seria em torno de menos 40 mV, um pouquinho acima. Então, à medida que esses canais se abrem, rapidamente ocorre um influxo de cargas positivas para o meio intracelular, elevando então o potencial, rapidamente o potencial de membrana em direção a zero e muitas vezes ultrapassando zero, havendo uma reversão de polaridade. Temos que perceber que mesmo que os canais se mantenham abertos, à medida que sobe o potencial em direção a zero, à medida que o meio intracelular se torna carregado positivamente em função da sua entrada, nós vamos ter aqui uma redução da força motriz que leva esses cátions para o meio intracelular, uma vez que inicialmente, quando estava negativo, né, tanto o gradiente de concentração quanto o gradiente elétrico puxavam eles para dentro. No repouso só não entrava porque canais, a membrana, a permeabilidade era baixa, mas à medida que abriu os canais voltagem dependentes, rapidamente eles entram a favor do gradiente elétrico e químico, mas à medida que fica positivo, eles continuam entrando a favor do gradiente de concentração, mas eles passam a ir contra o gradiente elétrico, uma vez que fica positivo no meio intracelular. Isso diminui a velocidade do fluxo de forma significativa. Existe outro evento também que eu vou falar a seguir, é que os canais, de fato, à medida que sobe o potencial, eles se fecham, eles se tornam inativos, o que baixa a permeabilidade da membrana. Mas mesmo se mantivessem abertos, o sódio ia diminuindo cada vez mais a sua velocidade de entrada, né, uma vez que, apesar do gradiente de concentração empurrar eles para dentro, ele estaria indo contra o gradiente elétrico. Então é calculado lá, teoricamente, que se aqui dentro chegasse, não vai chegar, né, porque antes já vai voltar ao repouso, vai se repolarizar. Mas se aqui dentro alcançasse um potencial de membrana de em torno de mais 60 mV, o sódio, mesmo com os canais abertos, pararia de entrar. Porque nesse momento, na verdade não é parar de entrar, a velocidade de entrada e saída se iguala. O fluxo seria zero, a resultante seria zero. Então, porque nesse momento, em mais 60 mV, os gradientes de concentração e elétrico se equilibrariam em direções opostas. Então, à medida que o sódio quer entrar a favor do gradiente de concentração, ele aqui é 15 vezes mais concentrado fora que dentro, à medida que ficaria mais perto de mais 60 mV, né, e em 60 mV, a força elétrica faria com que o sódio fosse empurrado para fora na mesma intensidade e haveria, portanto, um equilíbrio e o fluxo resultante seria zero. Muito bem, então, recapitulando, a partir de um estímulo neuroquímico que irá aumentar a permeabilidade da membrana a cátions, como sódio e cálcio, e isso é de forma dependente do estímulo. Eu posso ter estímulos que não elevem até o potencial limiar e, portanto, não vão gerar o potencial de ação, apesar de ter havido estímulo. Então, se esse estímulo sobre o receptor for suficientemente forte, nós teremos uma entrada de sódio através de canais dependentes de receptor ou de cálcio, que irão elevar o potencial de membrana em repouso até o potencial limiar. Alcançando o potencial limiar, ocorre a abertura de canais voltagem dependentes, e aqui no caso nós estamos falando, né, do limiar para a abertura dos canais de sódio, e daí rapidamente a favor tanto do gradiente elétrico como químico, o sódio entra rapidamente, elevando o potencial em direção a zero, e nós chamamos essa fase de essa corrente rápida
né, de cátions para dentro do interior da célula, nós chamamos de despolarização. De fato, entrando no excesso de cargas positivas, o que leva o potencial um pouco acima de zero, e nesse momento, então, há um fechamento dos canais voltagem dependentes, né, de sódio, uma inativação desses canais, o que diminui drasticamente sua entrada. Nessa lâmina, então, está mostrando que em A e em B houve estímulos excitatórios, potenciais sublimiares, então, que não alcançaram o limiar. E, portanto, não houve abertura de canais voltagem dependentes e não se iniciou, portanto, um potencial de ação. À medida que o estímulo é suficientemente forte para alcançar o potencial limiar, ocorrerá a abertura de canais voltagem dependentes, de cátions, e no caso aqui é o de sódio, que permitirá então o rápido influxo desses cátions para o interior da membrana, fazendo que o potencial suba rapidamente em direção a zero, e isso nós vamos chamar de despolarização. O excesso de entrada de cargas positivas leva a uma reversão de polaridade interna momentânea, e à medida que o potencial sobe, os canais voltagem dependentes se tornam inativos. Certo? Bom, e agora nós temos que pensar como é que ocorre o retorno ao potencial de repouso, a segunda fase do potencial de ação, o fluxo contrário de cátions, que fará com que o potencial volte novamente ao seu estado inicial em repouso. Se houver um próximo estímulo, ou se o estímulo se mantiver, podemos disparar novos potenciais de ação. Bom, aqui eu só, ainda dentro da despolarização, eu quero mostrar para vocês que no repouso, os nossos canais voltagem dependentes, eles estão fechados até alcançar o limiar. Então, no repouso, até o limiar, eles se mantêm fechados e, portanto, a membrana, por esses canais, é impermeável ao sódio. Isso vale para o cálcio também. Aí seriam outros canais que abrem, cujo limiar é em outro valor. Bom, à medida que se alcança, e nós chamamos essa conformação aqui da proteína, né, de uma conformação fechada, mas em repouso, pronta para abrir. À medida que alcançou o limiar, em menos 60 mV, mais ou menos, ela muda sua conformação, que é um canal voltagem dependente, responde a alterações de voltagem, e ele se abre, permitindo o rápido influxo do sódio para o interior, tanto a favor do gradiente elétrico, quanto do gradiente de concentração. E à medida que o potencial sobe, então eles se tornam inativos. Então aqui uma conformação ativa, e à medida que foge do potencial limiar, eles fecham, então se fecham novamente e se torna inativo. Observa que essa conformação fechada, isso é um modelo, né, de conformação, esse modelo de conformação fechada é diferente desse modelo que também está fechado. Isso explica então o porquê que durante o retorno, né, do potencial ao repouso, ele não vai se abrir novamente, né, à medida que ocorre um novo estímulo. Então é necessário um certo tempo, um período que nós chamamos de período refratário para esse canal, que ele não vai se abrir naquele período, né, em que ele está numa conformação inativada, e para que ele possa responder novamente ao estímulo e se abrir novamente, gerando um novo potencial de ação, ele vai ter que ter um tempo de recuperação para que se torne novamente, para que reforme a sua conformação de repouso, né? E essa conformação de repouso então está pronta para abrir. Então, logo após uma despolarização, durante o período de repolarização e imediatamente após o repouso, o nosso canal ainda está numa conformação inativada e ele não vai responder a novos estímulos, a necessidade então que passe o que a gente chama de período refratário absoluto, para que ele retome sua conformação e possa novamente se abrir e gerar um novo potencial de ação.